Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia. E agradecer também os técnicos, as técnicas, os produtores e produtoras que estão atrás aí nos bastidores trabalhando para chegar essa programação. Eu disse que aqui é o Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ela, Raquel Bachiega. Olá, Raquelzinha. Olá, Nando, todos da equipe, um grande beijo, um grande abraço a você que nos dará prazer da sua doce companhia para mais uma alvorada daqueles, hein? Ó, vamos levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima com o amarelinho? Fica aí a chamada de hoje. Muito bom estar aqui, Nando. E como a Raquel falou, nós vamos para o amarelinho, né? São 15 minutos de amor próprio e nós vamos para o capítulo 42, que é a sequência, né, do último programa. E na página 68 e 69. Não sei se nós vamos conseguir, né, o texto de hoje ir até o final, mas a gente começa e depois termina no próximo programa. O tópico é: todo lugar é bom, mas nem todo lugar é para mim. Então vamos lá. Você já deve ter cansado de ouvir a sua mãe dizer quando era adolescente: você não vai, porque aquele não é lugar para você. E você retrucava: mas todo mundo vai. E a sua mãe sabiamente arrematava a conversa: mas você não é todo mundo. Ouvimos isso aí, né, Raquel? E como, né? E como? E quando a gente está ali na primeira infância, depois com mais idade, indo para a adolescência, a gente está preocupado com isso. A gente quer se divertir, conhecer. Nós somos movidos por essa busca. E acho que toda agonia de mamães e papais, né? Acho que é esse contexto. Ai, meu Deus, onde está? Com quem está? O que será que está fazendo? E, inclusive, hoje tem até um efeito rebote disso, que é a internet, né? Muitos não estão, justamente porque estão ali. Acho que hoje tem até uma cobrança inversa para essa nova geração. Sai, menino! Sai, menina! Vai se divertir, vai fazer isso, né? Então, mas na nossa época isso era muito presente, porque molecada queria rua mesmo, brincar de bola, bicicleta, ralar o joelho no asfalto, ali jogando vôlei, levantar a rede, né, enquanto passa carro ali no meio da rua. Puxa vida, quantas vezes a gente fez isso? Ah, era bom demais. E só que a gente vai para um contexto em que as descobertas elas vêm de várias partes do mundo, né? Não só daquele mundo que a gente é educado. Então é onde as anteninhas ali começam a ficar alertas do pai, da mãe. Peraí, o que você vai fazer? Onde você está? Lógico que a gente entende que é legítimo, principalmente diante dos perigos, né, dos desvios, das propostas tentadoras de cá e de lá, na cabeça de pessoas que estão começando a formar opinião sobre tudo e todos, tentando se encaixar, tentando entender quem é ela, tentando entender quem são os outros, e muitas vezes não tem, ainda que a gente tem, múltipla aqui a consideração, né? As considerações são múltiplas porque tem aquele que é bem regradinho, que por tendência de espírito não se joga, tem aquele que tem uma educação muito rigorosa e mesmo assim se lança. Então tem histórias de vários perfis aí para considerar num contexto que é múltiplo. Mas, de forma mediana, a gente tinha esses exemplos, Nando. A gente ouvia muito isso. Não é essa questão de, olha, não vai lá, por quê? Porque eu não quero. Ah, porque... A gente nem falava por quê, a gente não contestava muito. Mas essa nova geração, que é bom também, de certa dose, essa contestação, essa pergunta, tá, mas por quê? Me explica, então. Por que não é bom para mim? Né? Então, começa a fazer parte desse contexto que a gente ouvia. Nem todo mundo, você não é todo mundo. E nem era uma questão de vaidade ou de superioridade. Era assim, você é meu filho, eu sei o que é bom para você, e não é bom você ir nesse lugar não, porque
tem situações e coisas que eu já vi, que eu já sei, ou que eu já ouvi falar, que eu sei que não é bom para você e não vai sair pronto. E de mais a mais, você vai ficar porque eu sou tua mãe, eu tô mandando. Ponto final. É mais ou menos assim, né? Tinha lá os mais atrevidos, ousados, que respeitavam, que, sei lá, né, davam o seu jeitinho e ia mesmo assim, mas a gente ouvia até os próprios colegas, minha mãe não deixou, tal, mas todo mundo vai, não, mas ela falou que eu não sou todo mundo, então, senão o chinelo vai, a havaianinha aqui vai voar no meu bumbum. Então, chega uma hora que a gente replica isso, então, em várias fases da nossa vida, e por que não entender sob o ponto de vista até energético, emocional, de troca, de compartilhar experiências, na fase adulta ou até em fases mais avançadas de vida, né? A gente às vezes se coloca em situações para pertencer, para ser aceito, para não ser rejeitado, para dizer que nós temos amigos. Mas muitas vezes isso aí, durante o programa, a gente tem tanta coisa para falar e considerar, que talvez ouvir a voz dessa mãe na cabeça ecoando, talvez nos faça pensar sob o ponto de vista de uma boa recomendação. Você não é todo mundo, né? Não no sentido que sejamos privilegiados, e mais uma vez, não que sejamos superiores, mas será que todo lugar é bom para a gente mesmo? Né? Será que eu sou esse todo mundo que naquele contexto de todo mundo busca as mesmas coisas? Será que eu também busco isso? E será que é bom para mim? Então, isso depende e nos faz chamar dentro de cada um de nós uma certa dose de autoconhecimento. A gente consegue dizer o que é bom para a gente, o que não é, com quem é bom estar, com quem a gente gosta ou não de estar, sem culpa, porque esse é um outro elemento que eu gostaria de trazer hoje aqui, quando a gente amadurece isso e consegue dizer com clareza, sem drama, olhando a realidade como é, que certos grupos não são para mim, certas pessoas não são para mim, sem qualquer tom de descaridade ou de rejeição de outras pessoas. Não, posso ser a colega de todo mundo, mas, de fato, com quem eu quero trocar? Então, já fica aí uma reflexão, porque ano novo vem aí, e muitas vezes também outra reflexão que eu gostaria de propor é: será que eu tenho que estar presente mesmo não querendo? Porque senão, né, as pessoas vão dizer, as pessoas vão falar. Isso são outros contextos que a gente pode desenrolar aqui durante o programa, Nando. É verdade. Se alguém aqui ouviu ou viu o que a Raquel disse e se identificou, a sua idade está sendo revelada. Porque são lembranças, né, que a gente traz. Eu mesmo, assim, a hora que a Raquel falou que a gente levantava a rede de vôlei para o carro passar por baixo, me remeteu lá na minha adolescência, né? Quando a gente estava jogando vôlei na rua, e aí o carro precisava passar, a gente levantava e depois continuava o jogo, né? E essa questão aí também, né, Raquel, que você coloca quando a mãe da gente fala, você não vai porque aquele lugar não é para você. Tem a questão também de, às vezes, a gente se achar menos que os outros. Porque fala assim, lá você não pode, porque você, por exemplo, se lá as pessoas estão num patamar ali, às vezes de riqueza, você não pode ir lá, porque você é pobre, né? Então tem essas coisas também que a gente ouvia, né? Você não pode, você não é daquela classe, então você não pode ir lá, né? Então a gente ouvia também essas coisas, né? E então, Verdade. né? Né, Tinha o Raquel? contrário, né? Tinha o É, contrário. Muitos são os casos. Não vai porque não bate com você. Como assim, né, gente? Coisa tudo da nossa cabeça. Nossa cabeça atrapalha para o mais e para o menos, seja lá qual for a interpretação. É tudo coisa da cabeça. O que a gente gostaria de chamar a atenção aqui, foi bom você dizer isso, Nando, é para o fato de que nossa discussão vai girar no entorno de energia e troca de emoções. Emoções que geram energia. Energias psíquicas, energias mentais, energias de bem ou mal-estar, energias de conforto ou desconforto por estar com certas pessoas em certos lugares, e, sobretudo, do seu ponto de vista etéreo mesmo, etéreo, espiritual, energético. A energia tem peso, a gente às vezes esquece disso, né? Então, é muito interessante essa conotação que você deu, me fez lembrar disso.
Muito bem, então ó, aqui a Raquel escreve, ó, tenho certeza de que você já ouviu isso em algum momento da sua vida, né? Com aquilo que a gente falou. A gente deve ter ouvido alguma dessas colocações, né, na nossa vida, e com certeza comprovou que sua mãe tinha razão, né? Não deve ter sido muito diferente quando seu coração falou para você não ir àquele evento e você teimosamente decidindo com a cabeça, resolveu ir e se deu mal. Aí fala, foi praga da minha mãe. É, Guia. Essas pragas geram como que se diz, duram reencarnações, viu? Na verdade, a gente olha para isso e diz assim, poxa, mas às vezes era muito medo da minha mãe. Claro, de forma legítima, a gente entende o cuidado, e de fato, muitos medos nós aprendemos por alguns exageros. Exageros são cometidos. Mãe também comete exagero, pai também comete exagero. Vai dizer que não. Você que é mãe sabe disso. Né? Quando baixa aí um drama shakespeariano, não vai, se não, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer. Eu não vou pegar ninguém às 3 horas da manhã lá, não sei onde, hein? Então já começa. Então, é natural entre aqueles que se amam, ainda que inconscientemente, como um sistema de defesa, o medo da perda. Porque é disso que a gente está falando. Perda do filho para as drogas, perda do filho para um acidente ou uma briga que aconteça e aconteça alguma fatalidade. Há um medo embutido em nós em perder quem amamos. Isso é absolutamente natural, compreensível do seu ponto de vista humano. Nós vamos estabelecendo relações e nós perdemos a dose do tamanho do apego, né, que nós desenvolvemos ao longo da vida por pessoas, coisas. Você vê que sofre também aquele que é chamado a desapegar da acumulação que ele faz de bens materiais ao longo da vida, que vira patologia. E vamos imaginar isso no nível elevado à 10ª potência quando a gente fala de pessoas. Pessoas que não conseguem elaborar o luto, pessoas que viveram um para o outro, né? Temos muitos exemplos disso, e que depois não conseguem ressignificar a própria história, porque a dor é muito pungente, e quem vai dizer que não é? É claro que é. A dor ela deve ser acolhida, entendida, respeitada, porém, não subestimada e não supervalorizada, porque essa pessoa merece chance de continuar a viver sem tanta dor. Então, o limite, né, até o terapeuta, para lidar com isso, ele precisa, sobretudo, respeitar o que significa aquela perda para aquela pessoa, por exemplo. Quando uma paciente, no projeto, ela disse que foi obrigada a continuar a caminhada, né, na camada de realidade a mais dura possível, que foi perder. Vamos falar perder aqui, que ninguém perde ninguém, mas por uma questão de vocabulário, né, que a gente... vício de linguagem, né? Ou seja, o marido e o filho desencarnaram numa fatalidade, um latrocínio, algo ainda muito mais difícil. Ela se viu sozinha. Você vai dizer que essa dor não dói? Você vai dizer assim, esquece, esse trauma tem que ser esquecido para você, esquece, vai, não dá valor para essa dor. Como dizer isso para alguém que sente? Mais uma vez, não que seja fácil, mas é necessário. O confronto com uma dor que vem dizer, eu estou aqui, eu existo, esse trauma, essa história está marcada para sempre no coração, na alma, no centro psíquico, na memória dessa pessoa, porém, eu resisti e revivi. Não do mesmo jeito, talvez transformada em outra coisa, mas não em outra coisa que tira de mim a capacidade de viver. Algo em que eu possa me sustentar em mim, possa ir adiante do jeito que eu posso, construindo alguma felicidade possível, porque ela resta para essa pessoa quantos anos de vida? Deus é que sabe, mas resta. Então, olha que interessante, né? Como você disse aqui, não deve ser diferente quando seu coração falou para você não ir àquele evento, que seja, e teimosamente você fala, não, eu vou. E você contraria sua alma nunca te coloca em perigo, aí você vai se dar mal em alguma situação. O tema de hoje, então, quando a gente fala nem todo lugar é bom, mas nem
todo lugar é para mim, é no sentido em que nós temos capacidade de antever situações pela alma. O que o teu coração te diz? A gente não se ouve antes de ir. A gente não se ouve antes de começar a empreitada. A gente já pega a chave do carro, quando vê, já foi, já está lá. A gente não pensa. Não é ponderar tudo, mas pensar sobre o que eu espero desse evento. Será que realmente faz sentido? Não, tem alguma coisa dizendo para eu não ir. Porque eu não estou afim. Basta. Eu não estou afim. Basta. Para te dizer que aquele lugar, naquele momento, pelo menos, não é para você. Não que as pessoas sejam ruins, não que o lugar seja ruim, mas você, naquele momento, o seu emocional não pede para você. E pode ser que no outro dia, fosse um outro dia, você com um emocional mais lá em cima, seria um evento daqueles. Mas naquele dia você se respeitou, você disse não, eu vou ficar na minha. Então, são essas tramas emocionais que a gente deixa de ouvir e os sinais que vêm ao nosso coração para dizer é bom, não é? A gente não pode confundir isso com isolamento. Tem muita gente hoje que diz, até por efeito de pandemia, uma série de coisas, que tem dificuldade em socializar de novo. Isso é um outro problema. Problema não, desafio. Vamos minimizar, e não no sentido de minimizar a ponto de não reconhecer a gravidade. Eu estou dizendo, não dá muito valor para isso, não aumenta, porque já é pesado. Mas tem tratamento. Ressocializar, reintegrar o seu centro psíquico à convivência de novo, é a ordem natural das coisas. Mas isso é uma outra situação. Eu estou falando daquela em que você está bem, está até num equilíbrio bacana, e de repente bate um twin, sabe? Meu amigo fala um twin. Eu ouço o meu twin, ele fala. Bateu um twin, uma vizinha, você sentiu um negócio ruim, e aí você fala, não, vou me preservar. Isso é respeito ao teu momento. Então, eu acho que é mais uma reflexão, sob o ponto de vista energético, que a gente pode fazer sobre o que a gente está pensando nessa manhã, Nana. E uma preparação para tudo na vida é importante, né? A gente está preparado. Para quê? Para não ser surpreendido por nada, para não, muitas vezes, como a gente deixa de ouvir, às vezes, uma pessoa sábia, né? Ah, mas minha mãe não estudou, mas meu pai não estudou, meu avô não estudou. Ah, mas e a sapiência daquela experiência ali que já passou por situações semelhantes, né? Então, a gente tem que muitas vezes ouvir e avaliar e analisar, né? Continuando aqui, já reparou que existe uma força que rege a nossa vida, que nos avisa sempre quando estamos indo por um caminho perigoso, né? Que a Raquel comentou agora, que como amiga nos alerta para não prosseguirmos, caso contrário, estaremos em maus lençóis? É ela mesmo, a voz da sua intuição, né? É como um violino, um instrumento, que a gente precisa afinar. Afina ele, porque é por ele que a gente vai receber a intuição ali, né? Esse instrumento, né, nosso, e essa melodia da intuição vai nos auxiliar para que a gente possa tomar uma decisão correta. E muitas vezes é por aí, né, que os benfeitores espirituais nos ajudam, né, Raquel? Sem dúvida. São as portas da alma, a voz da alma é a intuição. Ela fala lindamente. Se a gente parar e começar a perguntar coisas assim, bobas, entre aspas, mas necessárias. Alma, eu estou te ouvindo, o que você quer que eu faça hoje? No que eu não estou te ouvindo, parar, que não seja meditação, mas uma conversação com a gente, estabelecer uma conversa com a nossa alma, a gente, em silêncio, a gente vai ouvir, ultrapassando o barulho da cabeça, que a cabeça sempre distrai a gente dessa conversa, impressionante, é um ruído, a gente está no meio de ruídos, né? Os nossos pensamentos, eles têm um ruído muito alto, e a gente tem que silenciar. Então, se você está perguntando, mas como eu faço isso? Vai, na festa de Ano Novo, no Réveillon. Como é que eu vou saber se é medo de socializar,
porque também eu virei meio, eu ouço direto isso, Raquel, eu virei meio bicho do mato, tô sem paciência para estar no meio do povo, que é o seguinte, daqui a pouco começa um falar isso, outro falar aquilo, aquilo já me enjoa, eu fico melhor em casa com as minhas plantinhas. Como que eu separo o não querer ir como isolamento social, por fobia social? Como eu separo isso de tristeza de fim de ano, porque a gente tem casos acentuadíssimos e relatos com depressão, tipo de depressão sazonal. Sazonal não é com o tempo, Raquel? Quando vira o inverno, quando sai do verão, fica um tempo frio, o pessoal fica mais murchinho. Mas há estudos já considerando essa depressão de fim de ano, por época, não por fator climático, como um tipo de depressão sazonal. Você vê que agora, em países nórdicos, o frio ele aumenta, ele acentua e as pessoas ficam mais depressivas, né? Mas como justificar isso no Brasil com 30 graus no coco, né, gente? Então, não é depressão sazonal por conta que aqui está calor e pela ausência do frio, mas pelo momento do ano, muita gente, eu sinto falta da pessoa que desencarnou há tanto tempo, ou é recente, ou acho uma época triste. Você vai perguntar, já ouvi muito isso. Eu acho o fim de ano triste. Natal e fim de ano triste. Mas por que triste? Não sei, não gosto. Tem sempre um porquê por trás. O que te desaprovou? Então, é um trabalho de autoconhecimento, às vezes necessária terapia, para descobrir essas causas e corrigir. E olhar para essas datas, embora marcadas às vezes por tristezas ou dissabores, olhar para essas datas com um refazimento de olhar, mudando um ponto de vista aqui e acolá, fazendo ajustes finos, então perguntar, meu Deus, será que é tristeza por fim de ano? Por quê? De onde vem essa tristeza? Né? Será que é fobia social, porque eu não quero conviver por causa da pandemia que me deixou assim meio esquisitona? Esquisitona é jeito... Tá, gente? É só para a gente falar de um assunto pesado, mas leve. Você sabe do que eu estou falando, né? Nossa cuca já tem peso demais. Então, de manhãzinha, vamos tornar coisa leve. Será que é porque eu não estou com paciência mesmo de ficar ouvindo aquele trelelê que vão falar de novo de fim de ano? Sempre a mesma história. Não estou com paciência. O que é? Agora, se for, que seja bom. Então, Nando, o que eu quero propor com isso, com a voz da intuição é, Alma, de que forma a gente pode ir sem se deixar levar pela cabeça? Porque se a cabeça ouvir coisa que não gosta, azedou Réveillon. Eu vou ficar irritada, vamos pôr para baixo, eu vou isso, eu vou aquilo. De que forma eu posso, ir íntegra e voltar íntegra na minha energia, sem perder nada da boa emoção, do bom humor, da troca? O que eu tenho que fazer, então, para restabelecer esse contato com o Réveillon e não só imaginar que é a virada de calendário, mas é um refresco na nossa cabeça, um refresco coletivo que todos nós vemos a virada como uma nova oportunidade, é simbólico, mas é importante? Porque depois eu vou ter que, se eu quiser resultados diferentes, eu sei que eu tenho que fazer diferente. Então, já começando no Réveillon como uma baita oportunidade boa para tentar fazer algo diferente, que tal eu ir com disposição e disponibilidade? Se você conseguir realizar esse treino em favor de você mesmo, em favor de você mesma, você vai ter a oportunidade de saborear um outro gosto, de vivenciar uma outra experiência. Agora, se você realmente não estiver afim, seu emocional não permite você fazer esse treino agora, o que a gente recomenda? Ir para passar mal, para ficar nervoso, para ficar depois chorando, se batendo por dentro, porque se sentiu, né, com raiva de ter ido? Não, não vá. Simples assim. Respeita o seu ritmo, mas se for para ficar, saiba que não é por tristeza, por algo que você pode resolver e não resolveu. Então, atenção aos sinais. A intuição pede isso, Nando. Atenção aos sinais. O que eu quero, como eu quero e o que eu posso fazer para melhorar sempre. Eu acho que são 3 perguntas que a gente pode usar aí até para a virada, para 2023. É isso mesmo. Vamos aproveitar esse novo ciclo aí, dentro desse tempo que é incomensurável aí. É um ciclo, uma parte da eternidade, né? Que a gente está vivendo.
a voz da intuição, né? Que foi que nós lemos aqui. Então, o problema é que muitas vezes colocamos a nossa intuição à prova e isso não é nada inteligente de nossa parte. Ela nos dirige a caminhos seguros e tranquilos, enquanto a nossa teimosia nos leva a abismos que são difíceis de transpor muitas vezes. Quantas vezes você, ouvindo essa voz interior, decidiu desprezá-la e ainda continua em alguns casos? Então, às vezes a gente coloca esse obstáculo, né, para receber essa informação intuitiva que chega para nós, para nos auxiliar, para nos ajudar na nossa jornada de desenvolvimento, de crescimento, de evolução. Então, a gente tem que ir lá fazer aquela boa sintonia, né, Raquel? Pois é, e quantas vezes você já deve ter ouvido isso, Nando, que às vezes eu tenho que me policiar, sabe? Que eu gosto demais também da minha casinha, que a gente passa tanto tempo fora, né, palestra, aula, e tá no meio de tanta gente, que eu me refaço em silêncio, no aconchego do meu lar, fazendo as minhas coisinhas, os meus livros, tendo o meu momento. E para outra pessoa pode parecer chato, quer dizer, mas para mim é o que eu preciso para me refazer muitas vezes, serena, serenidade. A minha intuição às vezes pede, né? Então hoje eu costumo ouvir, porque eu já sei que se eu forçar o limite, se eu me submeter a barulho de novo, se eu me submeter a agitação de novo, eu caio fisicamente. Então a gente está falando de uma energia, de ruídos, de energias psíquicas que, quando sobrecarregadas, levam o meu corpo, o nosso sistema à exaustão. E quem é que dá conta disso? Quem é que paga esse boleto? Então, muitas vezes é um boleto que, como eu digo, a gente não tem dinheiro para pagar. O dinheiro aí, a moeda é outra. Então, hoje, o alerta é não se fazendo de difícil, não se fazendo de inflexível, mas começar a ponderar. Será que realmente eu preciso me submeter, quando eu não tenho forças, a estar em um lugar que não faz o menor sentido para mim? Daí a questão. Sentido. Eu repito que às vezes pode ter gente que alguém que esteja nos acompanhando pela primeira vez e não tem ouvido o que eu disse algumas vezes em outros programas. O professor Mircea Eliade Romano, que escreveu o Tratado das Religiões, tem uma frase muito interessante sobre a questão do sagrado. Sagrado é a função de dar sentido. E o que é sagrado para mim? Eu preciso sempre me vilipendiar minhas emoções, me submeter para ser pertencente, para pertencer a algum lugar, para ser querida? Que necessidade de aprovação e de amor é essa? Será que eu não tenho a menor habilidade e capacidade de desenvolver esse amor por mim e compartilhar com pessoas que façam mais sentido, com lugares mais bem nutridos, né? Onde você vê que a energia realmente é outra? Então, são questões de saúde mental e bem-estar, essas que nós estamos falando hoje, Nando. Não se trata apenas de amor próprio como um papel romantizado. Então, lembrando que quando eu escrevi o livro 15 Minutos de Amor Próprio, eu escrevi amor próprio para a saúde mental, e não amor próprio de romances ou de autoafirmação, ou quer me deixar brava e falar que meu livro é de autoajuda. Não é autoajuda, é para a saúde mental. É algo que transcende a autoajuda porque reverbera nos meus 4 corpos. O amor próprio, quando eu o tenho, ele reverbera a saúde para o físico, mental, emocional e espiritual. É o que a gente vê todos os dias, atendendo aos pacientes, conversando com as pessoas e trocando protocolo com outros profissionais também. E não é o amor próprio, né, pela vaidade, por vaidade, né? É o amor próprio de se amar, amar a si mesmo, né? Como Jesus disse, né? Então, a gente possa olhar para isso e fazer as melhores escolhas para nós, né? Quando a Raquel colocou essas situações que a gente pode evitar, né? Fazer melhores escolhas na nossa vida para a gente estar saudável, né? Tanto, principalmente, né? Como ela falou, da questão da saúde mental. Bem,
Com essas palavras da Raquel, a gente vai dar uma pausa para o momento de prece, de oração e de vibrações. Um momento oportuno, onde que a gente pode se reabastecer de boas energias aí que os benfeitores espirituais vão nos trazer. Então, vamos lá para o momento de prece, de oração e vibrações. Que nós possamos, nesse instante, então, entrar em conexão com os benfeitores da espiritualidade maior, a fim de que possamos, então, receber esses eflúvios, essas energias que eles trazem como emissários de Jesus do mais alto. Trazer para o nosso ser, trazer para a nossa vida, trazer para o nosso caminhar, iluminar as nossas ações, com boas intuições, com resoluções melhores para o nosso viver. Que nós possamos fazer reflexões a respeito do que está sendo dito no dia de hoje, o que está sendo colocado para o nosso próprio benefício. Desse olhar que precisamos ter para o nosso interior, para as condições melhores que podemos gerar para nós mesmos, através de escolhas também melhores para o nosso viver. Pedimos aos benfeitores espirituais que possam eles nos ajudar a fim de que consigamos isso. E também queremos estender essas vibrações, essa abundância de boas energias àqueles corações que estão feridos, que estão famintos, que estão necessitando de uma luz para seguir os seus caminhos. E que as bênçãos do nosso Mestre Jesus alcance esses nossos irmãos. Por isso pedimos a Ti, Jesus, que emane como sempre do Teu coração o Teu amor grandioso, a fim de nos fortalecer, banhar, Jesus, com a Tua luz sobre todas as nossas cabeças, sobre os nossos corações, sobre a nossa vida, Jesus. Que a Tua paz nos envolva, esse novo ciclo que se apresenta à nossa frente, essa nova jornada dentro da jornada maior e eterna de nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, como aquele sol que ilumina, aquele sol que aquece e que destina aos nossos passos a melhor visão por onde estamos indo. Obrigado, Jesus, e ser conosco hoje, não somente agora, mas toda hora e por todo sempre. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, para participar do Clube Amigos da Boa Nova, onde você pode colaborar para que essa programação continue no ar, tanto na Rádio Boa Nova como na TV Mundo Maior, e o principal, que outras pessoas possam ouvir e assistir os programas da grade de programação dessas emissoras do bem. Então acesse o site amigosdaboanova.com.br e temos os telefones, o 0800 12 018 38. Temos o fixo, o 11 2458 3214, que é o telefone fixo aí para a região de São Paulo. Ou o WhatsApp, que é esse meio internacional de você se comunicar. Grave aí no seu celular, 11 97261 0272. Esse mesmo número foi escolhido para o Pix, onde você pode colaborar aí, enviando recursos dentro das suas condições para ajudar. Então, anote aí, vou repetir, 11 97261 0272. E nós temos uma novidade que a gente vem falando nos últimos programas, que é a Rádio Boa Nova se tornando FM, isso mesmo, FM, frequência modulada aí com qualidade de som para toda a região de São Paulo e 100 quilômetros em torno, e também em Sorocaba. Então, estamos aí em plena campanha, a Raquel vai falar também sobre isso, e vai falar também sobre o Amarelinho e como você pode conversar ou se comunicar com a Raquel pelas redes sociais, né, Raquel? É isso aí, né? Numa andorinha só não faz verão. A gente já ouviu isso também bastante na nossa história, né? Então,
Veja, somos todos aqui andorinhas. E se você quiser saber do que a gente está falando da campanha da Manu. Conhece a Manu? A Manu é um mascote que a instituição criou, gente. Muito linda, muito fofa. Ela é uma andorinha com um nome que lembra a contração do nome do Emmanuel, entre outras coisas, entre outros significados. Tem toda a história lá na página do Clube Amigos da Boa Nova, da FEAL, da rádio, da TV. Dá uma olhadinha na campanha que vocês vão saber do que eu estou falando. E mais, o mais legal é que foram lançados alguns produtos muito bacanas. Xícara com a... Ai, gente, adoro xícara, né? Sou a louca das xícaras, né? Adoro, adoro, adoro. E essa vai fazer parte da minha coleção. Eu vou terminar esse programa também, vou comprar o meu kit que eu esqueci. Ai, 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 esqueci, mas não esquecerei, porque o Alvorada me lembrou da xícara que vem a logo da Manu. Linda, 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 para tomar aquele cafezinho gostoso assim na Alvorada, hein? Ai, coisa boa. Tem uma camiseta também linda para vestir a camisa, simples assim, nessa transição, nos ajudando a ir do AM para o FM. E tem, você acha que parou por aí? A criatividade do pessoal aqui da rádio, da TV, essa equipe maravilhosa de comunicação. Vai, viu, gente? Vai que vai criar uma eco bag super legal para quê? Para você colocar tudo o que você precisa dentro da bolsa, né? A chave, o celular, aquele livro legal, né? Que você comprou também e faz uma leitura bacana. Então, olha, dá até para você pôr o amarelinho nele aí, Nando. Eu vou estar aqui em algum programa representando a campanha também, que eu vou comprar o meu kit, vou estar com a camisa aqui, vou estar com a xícara tomando cafezinho, para você também conhecer a campanha. Vale muito a pena. E é uma fase, gente, muito importante, porque, de verdade, faz parte da história da Rádio Boa Nova. É essa rádio que tem uma tradição já de anos aí no ar, né, sobrevivendo e batalhando para levar sempre o melhor para você, com qualidade de imagem e som. E agora, a hora que você adquire os produtos da Manu, essa renda é revertida para ajudar nesse processo de transição. E não só você vai ajudar nesse processo, como fazer parte dessa história. É muito bacana. Então, você vai poder, você que nos acompanha aqui todos os dias, gente, sabe, Nanda, eu ouço muitas pessoas falando, eu ouço todos os dias a Rádio Boa Nova, ou deixo ligado na TV Mundo Maior, passando ali no YouTube ou no site. E a família diz que a ouvinte, Dona Dora, que mandou um beijo aqui, Nando, para você também, ela disse, quando eu não coloco no Alvorada, o pessoal logo já pergunta, você não vai colocar? Está começando, olha que maravilha. Então, muito bom ter vocês por perto, e com a Manu ainda, num símbolo de união e de força. Né? Uma andorinha só não faz verão, mas muitas, rumando para a mesma direção, significa que nós vamos conseguir, sim, fazer essa transição, e com a sua ajuda vai ser muito melhor, viu? Então esse é o recado da campanha, que eu fiquei muito feliz de conhecer a Manu, e para você que quiser entrar em contato com a gente, passar por análise, na psicanálise, né? E também as terapias integrativas no Espaço Bom Viver, nós temos alguns meios de comunicação, que são as redes sociais, no Instagram, Espaço Bom Vivere, Espaço Bom Vivere, e o meu Instagram é Raquel_Bachiega, Raquel com QU, Bachiega com 2 Cs. Então é muito fácil, Nano. E se alguém precisar do telefone, você sempre diz como, né? O meu, o seu, enfim, dos comunicadores que deixam à disposição. Muito obrigada para quem já adquiriu o amarelinho. Se você quiser também adquirir o seu, nas melhores livrarias online, agora você também consegue pedir, tá bom? Muito obrigada. É isso aí. Então, vamos em frente aqui, né? Daqui a pouquinho a gente vai estar chegando já no final do programa para ler mais um trecho aqui. Precisamos nos preocupar, sim, com quem estamos e onde estamos. Talvez determinados lugares, de fato, não são para você. Realmente, há lugares carregados de energia com as quais não temos a menor afinidade, mas sabe-se lá porque decidimos nos submeter. Então, a gente às vezes recebe um choque, né, Raquel? Quando a gente entra em determinado lugar, mas ainda permanece ali. Depois, quando saímos daquele local, sempre vamos sentir alguma consequência, né, Raquel? Pois é, e aí a gente sai com a ideia, nossa, devia ter, eu já ouvi de tudo a esse respeito, tudo.
Nossa, devia ter uma coisa lá que me acompanhou. Nossa, peguei. Os antigos falavam assim, né? No campo do mediúnico, peguei carga. Peguei carga. Aí taca tomar os banhinhos ali de sal grosso que o povo falava de antigamente. Era muito curioso ver como cada pessoa lidava com a sua mediunidade, mas sobretudo com a sua sensibilidade. Ela então se submeteu a um lugar que na linguagem dela significou uma carga, e carga pesada, a ponto de não conseguir ficar confortável com aquilo. E teve ciência porque foi avisada por essa voz interior que nos conduz, que nos alerta. Olha, não é legal. E você disse a palavra-chave, Nando, choque. Choque de temperatura. É mais ou menos se nós estivermos num calor, debaixo de um sol escaldante, e logo depois entrarmos ali no frigorífico. O choque térmico nos alerta. Nossa, isso aqui não é normal. Então, é um choque, sim, de temperatura, só que de energia. Nós precisamos ficar atentos, porque muitas vezes pessoas que também têm esse bom coração, sabe, sem limites, e acham que também tudo isso sem limites é algo bonito. Gente, não é. Não é, você fica doente, é como se você pegasse um peso que você não consegue carregar. Então, não é bonito, né, se prejudicar só para ajudar as pessoas. A ajuda a gente pode fazer de várias formas, sem se prejudicar. Isso sim é bonito, porque aí nós cumpriremos com o amar ao próximo como a si mesmo, como o Nando trouxe a ideia de Jesus em relação ao amor próprio. Tudo na dosagem, tudo na medida certa. E cada um tem que saber o que é bom para si. Não tem como evitar. Às vezes, óbvio, você chega numa reunião, você chega de trabalho, ou num lugar qualquer, ou vai visitar alguém, você sente, você não vai dar um dia, não tá bom para mim, eu vou embora, porque não me convém. A gente sabe que às vezes não é assim, mas dá para, em prece silenciosa, tentar se proteger, se blindar, pedir, né, para que venha assistência para nós e para aquela família, daquele lugar em que nós sentimos aquela diferença energética, por assim dizer, né? Então, fica essa reflexão para hoje, para a gente ver a que nós estamos nos ligando. Eu acho que é um dos pontos altos da nossa conversa de hoje, né? É verdade. Como hoje não vai dar para a gente terminar esse texto, né? A gente vai continuar ele no próximo programa, então você fique aguardando, né? A gente vai voltar com a segunda parte do texto para continuidade aqui, né? Até terminar. Então, a gente quer agradecer aí a você que está aí nos ouvindo agora ou nos assistindo. Nós estamos diante do novo ciclo, então eu vou pedir para a Raquel aí encerrar, despedindo aí já as felicitações de um novo ano, tudo de bom para todos, né, Raquel? Obrigada, Nando. Mais uma vez, meu amigo, bom demais ter dividido a bancada em 2022 na Alvorada contigo e com os amigos, os colegas de coração, Tiago, Edson, Toninho e todos os outros que passam e passaram por aqui. Desejo a você, nosso amigo, amiga do programa Alvorada, da TV e da rádio, muito obrigado. Desejo um feliz ano esplêndido, mas que, sobretudo, você seja feliz, que você tenha saúde plena e confiança, porque o melhor sempre vem. Ninguém nasceu para infelicidade. Que haja felicidade em abundância no seu coração, a ponto de você acordar todos os dias e sentir que se renovou uma nova oportunidade. Um grande beijo no seu coração e que 2023 traga tudo aquilo que nós todos precisamos e merecemos cada vez mais. Um grande beijo, muito obrigada pela parceria e pela companhia. Felicidades aí para você, Raquel, família, todos, aqueles que te cercam, a você principalmente, e a todos aqueles que estão aí do outro lado, né, aqueles que estão nos bastidores, que trabalham aí para chegar toda essa programação maravilhosa aqui da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Então, a gente agradece e até o próximo programa Alvorada, que já vai estar dentro do novo ano aí, né? Então, feliz 2023 a todos aí. Vamos todos com muita fé, com muita garra, com muita esperança, com muito amor no coração para essa nova jornada, esse novo ciclo. Então, Raquel, aquele tchau de sempre. Tchau, tchau, Raquel! Tchau, 2022. Tchau, Nando. Venha 2023. Tchau. Tchau, tchau! Alvorada despertando com você.
termina aqui. Alvorada, com Nando Garcia.